Episódio 2: Raio-X da adolescência. Oiê, pode ir chegando, se acomodando, porque hoje o papo é super importante. A gente começou essa temporada falando sobre os medos que surgem quando os nossos filhos entram na adolescência. A bagunça emocional, a sensação de perda de controle, a vontade de proteger e, ao mesmo tempo, de dar liberdade. Eu sinto que a gente está meio perdido nesse mundo que muda tão rápido. São muitas histórias que a gente ouve, coisas que a gente lê, e fora isso tem o dia a dia, que nem sempre é fácil. Então, para entender melhor esse cenário e ouvir quem convive com eles todos os dias, eu entrevisto hoje o Dr. Benito Lourenço, chefe da unidade de adolescentes do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP. A ideia é que ele nos ajude a traçar um retrato real do adolescente contemporâneo. Vamos saber o que ele tem ouvido no consultório, tanto de pais quanto de filhos. Falar sobre o que os números mostram sobre saúde emocional, violência e outras questões delicadas desses tempos. E tentar entender não só as mudanças físicas, mas também as comportamentais que os jovens passam e a gente, de um jeito ou de outro, passa junto com eles. O Dr. Benito é ebiatra há 25 anos, que é o nome dado aos médicos especialistas na adolescência. Aqui no Brasil, a área de adolescência é uma área de atuação da pediatria. Então, a gente inclusive chama aqui no Brasil, de ebiatria, né? É um nome meio esquisito. Somos pouquíssimos. Você tem uma ideia, Fernanda? Nós somos mais de quase 47 mil pediatras nesse país. E nós temos aí 300 e pouquinhos médicos de adolescentes. Isso já mostra um pouquinho o pé atrás que as pessoas têm para cuidar dessa população, conversar com essa população, compreender o que acontece na cabecinha deles, né? A própria pediatria brasileira já desenha um pouco esse cenário, que é o mesmo cenário que a gente vê aí fora, né? Falou de adolescente, todo mundo já pensa na aborrecência, todo mundo já me olha assim com uma certa peninha, você faz adolescência, e a gente ainda não tem espaços assim adequados e pessoas atentas para uma escuta que não é colonizadora, né? Porque a gente até escuta, mas a gente escuta já querendo falar, né? A gente escuta já querendo desenhar alguma coisa para eles. Olha, eu te entendo, mas olha, segue a minha dica, segue a minha história. Essa semana eu atendi um pai de um menino de uma escola bambambam aqui de São Paulo, e o menino não estava indo bem, sei lá, em geografia. E ele resolveu falar assim com o menino: olha, pelo amor de Deus, eu vou contar de novo a minha história. Eu cheguei em São Paulo, não tinha nada, tinha uma mão na frente, outra atrás. Eu comecei numa empresa como subgerente, depois virei subgerente 2, depois eu cresci, virei diretor 1, aí eu saí, comprei essa empresa que vai ser sua e você vai tocar isso pra frente, e deixei de viajar, e deixei de sair com a tua mãe, te coloquei numa escola muito legal, e agora, pelo amor de... Isso 1 hora falando com o moleque só escutando. Quando terminou essa conversa, o menino bateu assim no ombro do pai e falou: parabéns, pai, parabéns, mas essa é a sua história. Eu teria feito diferente. Eu teria saído mais com a mamãe, eu teria tirado mais férias. O pai não sabia o que falar, e não sabe mesmo, porque não adianta você querer utilizar para com os adolescentes a estratégia que a gente usava há 20, 30 anos atrás, né? A gente vai ter que pensar em desafios novos. Nós temos uma complexidade de pautas e de temas, ô Fê, que são muito novos pra gente na adolescência. Eu já poderia parar aqui, ó, essa história é maravilhosa. Veja, não é que eu não fiquei tocado pela história do pai, pela dificuldade do pai conversar, pela tristeza que o pai sentiu quando ouviu isso, claro, mas é um novo mundo. Você vai ter que usar recursos diferentes. Quem tem que se transformar, quem tem que se adaptar, quem tem que traçar um plano B de conversa, somos nós, não são os adolescentes. Tá certo, mas como a gente pode fazer isso? A gente pode pensar um monte de característica interessante para a gente pensar e pensar para trazê-las a nosso favor. Por exemplo, vou pegar uma característica muito comum, que é essa coisa da turma, do grupo, do melhor amigo, como o adolescente ganha paz, ganha força, ganha estrutura quando tá com o melhor amigo.
Quer ver como a gente não usa isso a nosso favor? Aí você vai pegar, por exemplo, um assunto que está todo mundo preocupado, que é o assunto substância, por exemplo, drogas, né? Todo mundo quer ajudar essa molecada. Então, legal. Você ia para uma balada, Fê, e aí seus pais falavam assim: Fernanda, você não aceita coisa de estranho. Se a gente entende que a turma é um elemento mais importante para o adolescente, por que a gente quer fazer orientação, por exemplo, de drogas, falando de estranho na festa? Não é por aí. Não vai ser por aí. A gente vai falhar. Quando é muito mais legal eu sentar com um moleque desse, com uma menina dessas, e discutir com ele, vem cá, como é que vai ser quando tua amiga te oferecer, teu amigo usar a primeira vez, tua namorada experimentar. Veja, eu tenho que pegar a característica e trazê-la a meu favor, sabe? Parece que a gente não decidiu se a gente quer que eles cresçam ou quer que eles não cresçam. Então a gente só conta metade da história pra eles, né, Fernanda? E pior, a gente só conta a parte da história do mal. O exemplo clássico é sexualidade, né? Eu falei que você gosta. Qualquer pessoa da sua audiência, tecnicamente preparada, claro, tenho certeza que vai comigo agora numa escola e faz uma super apresentação para os adolescentes sobre gonorreia, sobre sífilis, sobre aborto. Agora, quantos de nós estão preparados para enfrentar uma turma de adolescentes e conversar com eles sobre tesão, orgasmo, primeira vez, namoro, primeiro beijo? Entende isso? Isso é ambivalência, Fernanda. Será que a primeira coisa que uma menina dessas precisa ouvir é: você sabe o que é sífilis? Essa questão, é isso que me inquieta um pouco. Você está falando, na verdade, que se a gente não se aproximar com um diálogo real, essa comunicação não vai existir, né? Porque fica uma comunicação com uma hierarquia, né? O adolescente é um indivíduo que tem uma flutuação de identidade. Isso é meio óbvio. Todo mundo sabe que na adolescência, sei lá, em janeiro você tá rapper, em julho você tá roqueiro. Então essa flutuação de identidade faz a gente também entender isso como um desafio. O teu filho, o teu aluno, o teu paciente, ele não é o mesmo de 4, 5, 6 meses atrás. Então eu tenho um indivíduo que está flutuando, e se está flutuando, cada vez a conversa é diferente, cada vez os exemplos, os recursos são recursos diferentes. O adolescente tem uma coisa chamada autorreferência. Como ele se olha muito, Fernando, como ele se percebe muito, ele tem uma sensação de que todo mundo está olhando para ele. Uma sensação de que todo mundo está sabendo o que está acontecendo na cabeça dele. As maiores catástrofes e brigas que acontecem entre pais e filhos de adolescentes acontecem por isso. O filho acha que a mãe tá sabendo, a mãe acha que o filho tá sabendo, e ninguém tá se conversando, porque um acha que o outro é obrigado a saber o que rola na cabeça dele. O que você costuma ficar de olho no consultório, doutor? Hoje, se a gente olhar com carinho, com atenção, os braços, eu vou falar das meninas, que é um pouco mais comum das meninas, mas obviamente acontece nos meninos, e na verdade tá até migrando um pouquinho pra coxa, nem tá ficando mais nos braços, eu já tô achando 12, 13, 15% de cortezinhos nos braços. Só que isso não vai vir claramente. Isso só vem quando eu começo a perguntar. Quando eu começo a perguntar de verdade, com interesse na singularidade da história de cada um, me conta como você tá, me conta o que tá te afligindo, me conta o que tá te preocupando. Te dei um exemplo meio assustador, eu sei que é assustador, mas é meio óbvio, a gente tá passando por um momento onde a gente piorou muito essa questão de saúde emocional dos adolescentes. Nós quase duplicamos taxa de suicídio nos últimos anos, nós aumentamos a autolesão. Entre os dados assim mais graves, né, que você está comentando, né, saúde mental, violência, gravidez precoce, evasão escolar, qual que você acha que é a ferida mais urgente de cuidar agora? O que mais te preocupa? Ai, velho, uma pergunta tão difícil, né? Porque o adolescente é tão variado nas suas queixas, né? Eu tenho todas aquelas questões que são as antigas, as tradicionais, do tamanho do pênis, da menstruação, se a primeira vez dói, aquelas coisas que a gente tá acostumadíssimo historicamente a conversar com essa meninada. Mas, claro, eu adicionei questões mais atuais, que são questões contemporâneas que têm a ver com o nosso jeito de viver. Nossa redução de gravidez na adolescência é uma redução pífia. Nossa transmissão de HIV em adolescente, todas as faixas etárias diminui HIV em adolescência está aumentando. Ou seja, Fernanda, desculpa falar isso nessa nossa conversa, mas qualquer indicador de adolescentes, eu não tenho muitas boas notícias para te dar, Fernanda. Vou te dar um exemplo aqui que me vem à cabeça. Você pega um desafio perigoso pela internet. Poxa, desafio perigoso sempre existiu. Sim, eu fico lendo sobre esses desafios online.
Fernanda brincava de loira do banheiro, não brincava de loira do banheiro? Eu brincava de jogo do É, copo. então, o jogo do copo, você fazia isso, e eu também fiz isso. Só que o desafio perigoso hoje, Fê, tem uma coisa que amplifica, tem uma transmissão, tem alguma coisa que tá dizendo o seguinte: olha, veja o que eu tô fazendo e faça também, e mande para mais gente. Então, hoje, mais de 80% dos desafios perigosos que a gente tem hoje na internet são desafios de asfixia, são desafios de perda de fôlego. Jogo da canela, jogo da camisinha na cabeça, jogo do desodorante, jogo do apagão, tem vários nomes. A tendência nossa, assim, mais velha, é olhar assim e falar assim: nossa, que imbecil, como é que uma pessoa faz isso? Mas hoje nós temos mais ou menos 8, 9, 10% dos adolescentes, né, geralmente meninos, geralmente um pouquinho mais novos, 12, 13, 14 anos, fazendo esses desafios, transmitindo esses desafios, né, provocando os outros a esses desafios. Eu quero o aplauso, eu quero ser conhecido, eu quero a fama, eu quero a curtida. Você não tem ideia, Fernando, do número de curtidas que existem em cima de um vídeo de desafio perigoso. Isso é assustador, Fê. É um conceito novo. E por ser um conceito novo, ele assusta as pessoas. A gente fala assim: então é melhor nem perguntar muito, porque como é que eu vou lidar com isso? Como é que eu vou trabalhar com autolesão se eu não sei conversar sobre isso? Como é que eu vou perguntar se a pessoa quer se matar e ela fala quer, e aí eu respondo o quê? Eu faço o quê? Como é que eu vou perguntar se já fez desafio perigoso e o moleque fala: já, é muito comum na minha escola. No recreio a gente fica fazendo. E aí você paralisa com essa informação. E como vocês costumam lidar com essas questões no consultório? Na primeira vez é muito comum a gente bater um papo com os pais, né? Eu preciso saber qual é a história daquela família, qual é a história daquele menino, daquela menina. Poucas semanas atrás, Fernanda, atendimos no Hospital das Clínicas uma menina, e aí a mãe disse o seguinte pra gente, pra gente não, foi minha residente que atendeu. Outro dia eu desci no meu condomínio e eu encontrei minha filha de 11, 12 anos brincando com mais 2, 3 amigas de 11 e 12 anos. E também tinham 2, 3 meninos de 11 e 12 anos. Ou seja, já vou adiantar pra vocês, não tinha ninguém de 15, 18, 20, ninguém. É tudo molecadinha de 11 e 12 anos. E qual que é a brincadeira que eles estavam brincando, Fernando? Eles estavam brincando daquela brincadeira pera, uva, maçã, salada mista. Só que como que era a brincadeira, Fernanda? Nós já ouvimos isso outras vezes. Os meninos de 12, 13 anos estavam com um pinto pra fora. Estavam com a cueca baixada. E a brincadeira era olhar, tocar, acho que beijar, não sei. A brincadeira era assim, não era do jeito que você brincou, não era do jeito que eu brinquei, é desse jeito, vamos chamar assim, pós-moderno, né? Claro que quando ela contou isso pra residente, a residente ficou pálida ouvindo aquela informação. E confesso pra você também, Fernanda, eu tenho 25 anos atendendo adolescentes. Quando ela me contou, eu também fiquei assustado. Mas calma, vamos respirar fundo. Eu falei pra médica, vamos com calma, porque também não deve ser isso tudo que você tá desenhando na sua cabeça. Que a residente já queria chamar a polícia, a residente já queria chamar conselho tutelar, a residente já queria chamar a menina e perguntar. A menina falava assim: é uma brincadeira, gente, que vocês estão apavorados, que vocês estão desesperados. Mas é uma brincadeira que envolve conceitos novos. Não tô dizendo que a gente não tem que enfrentá-las, não tem que conversar, mas você entende que as pautas de adolescente, Fernanda, essa é uma coisa que me preocupa um pouco, é que elas podem afastar as pessoas ao invés de aproximar. E para você se aproximar, você vai ter que respirar. Respirar e não ficar com medo. Você vai ter que tocar nesses assuntos, que são assuntos que a gente não conversava antes. São pautas mesmo muito novas, né? Muitas vezes até inimagináveis, e é difícil mesmo compreender. Tem algum estudo que faz esse raio-x do adolescente hoje de quais são essas questões mais urgentes? Tem uma pesquisa muito boa que a gente tem no Brasil, ela é uma fotografia do adolescente brasileiro, chamado PENSE, Pesquisa Nacional de Saúde do Escolar. A última versão é de 2019, tá rolando uma agora, mas não tá publicada. E o PENSE é uma fotografia, o PENSE pergunta tudo, desde se tem bebedouro na escola até a idade da primeira transa, desde se usa cigarro eletrônico até se já foi vítima de violência, já brigou com arma de fogo. O PENSE tem um monte de dado preocupante. Não vou encher o pessoal de números aqui, mas mais ou menos metade usando camisinha, metade não. Isso é assustador. Não é só no Brasil, não, é no mundo inteiro. Mas o dado do Pense que mais me assustou é um dado que eles perguntam assim: você acha que os seus pais ou as pessoas que estão ao seu redor sabem do que você está pensando? Sabem das suas preocupações, dos seus problemas? E o resultado mostra que quase 40% dos adolescentes acham que não. Acham que as pessoas não estão ligando para eles. Porque a gente tem essa visão adultocêntrica também, né, Fernanda? A gente acha que até a nossa geração, a gente fez tudo certo. Agora só vem merda pra frente, né? E essa informação me assustou muito quando o Pense publicou, assim, 35, se eu não me engano, 35, 34% dos adolescentes dizendo: olha, parece que as pessoas não estão ligando pro que a gente tá pensando, pro que a gente tá falando, pro que a gente tá querendo, pro que a gente tá lutando, sei lá.
Pois é, porque de fato, vendo a vida como ela tá, né, os pais trabalhando dessa maneira, né, um sistema que não cessa, níveis de estresse, burnout. De fato, será que os adultos, os pais, os cuidadores estão olhando para os seus adolescentes, ouvindo os seus adolescentes? Porque a gente vê muito, né? Ah, não sai da tela, não sai da tela. Mas será que os adultos estão saindo da tela e dando esse tempo também com seus adolescentes? Quando eu estudei adolescência, me disseram que a adolescência é um momento da vida onde você tem que encontrar um adulto de referência e você vai caminhando em direção a esse adulto de referência. Nós temos uma questão hoje importante, Fernanda. Nós temos adultos que estão um pouco intranquilos também em serem adultos. Adultos que não estão muito felizes em serem adultos. Adultos que, se pudessem, trocariam de lugar com os seus filhos. Eu tenho uma menina que passa comigo, ela fala assim: nossa, Benita, minha mãe, ela se veste com as minhas roupas, a gente divide as roupas, ela tá no grupo do WhatsApp junto com as minhas amigas, ela sai nas baladas comigo. Quando eu conto essa história, as pessoas tendem a pensar assim: nossa, que mãe amiga, que mãe que tá junto. Essa menina chora cada vez que passa na consulta, dizendo: poxa, como eu não tenho meu espaço, né? Meu espaço respeitado. E essa é uma questão muito atual também, adultos meio intranquilos em serem adultos, sabe? O que que você mais escuta dos pais hoje nos atendimentos? Eu diria para você hoje, quando eu escolhi fazer adolescência, eu atendia no consultório mães que levavam por causa das espinhas, mães que levavam por causa da altura. Hoje, claro, levam ainda por causa disso, mas no fundo, olha, eu sempre tento ler uma perguntinha que está assim na cabeça dos pais. Dá uma olhada se tá tudo bem, dá uma checadinha se eu não tô passando nada. Tem uma certa culpa, sabe? Será que eu não tô passando nada? Será que tá feliz? Essa questão da gente também querer que eles sejam felizes, isso pega. Isso pega pesado. Eu tenho um pai e uma mãe que entra na sala e fala assim: olha, eu não faço questão, pode fazer o que ele quiser, mas eu só quero que ele seja feliz. Aí eu falo: olha, você não tem como prometer isso. Você não pode prometer isso e você não pode nem desenhar isso pra ele. Vão se frustrar os dois. E talvez o adolescente se frustre até um pouquinho mais, porque ele imagina que o padrão que ele quer, que é o que a família está desenhando para ele, é que esteja tudo bem. Mas a adolescência é uma época que você tem suas inquietações. Não tá tudo bem com o corpo, não tá. Sempre tem uma coisinha no nariz ruim, sempre tem uma coisinha na barriga ruim, sempre tem um pelinho a mais que apareceu onde não tem que aparecer. Crescer dá uma super vontade, mas dá um super medo ao mesmo tempo. Qual seria um sinal de alerta de que um adolescente está sofrendo psiquicamente e precisa de uma atuação, né, que a gente atue sobre ele? Ah, se existe algumas coisas assim, ó, teoricamente você vai pegar nos livros, tá lá, né, assim, afastamento dos pais é uma coisa que eu questiono um pouquinho, porque é um momento de um certo afastamento, né. Você quer visitar a tia Nena no domingo, ele fala assim: "Ah, não, mãe, vai você, eu não quero ir, já não curto mais isso". Isso não me assusta muito, isso faz parte do próprio movimento do adolescente. Afastar de amigo é uma coisa que me preocupa um pouco mais, tá? Mas os trabalhos mostram hoje que mais ou menos uns 5, 6, 7% dos adolescentes não tem nenhum amigo. Isso assusta, porque amigo, nem que for um só, nem que for virtual, nem que for no jogo eletrônico, não ter amigo é uma questão assim que me pega um pouco. Acho que é uma pergunta constante dos pais, dos educadores. Numa consulta médica eu pergunto: fala do teu melhor amigo, fala da tua referência. Um pouco de desleixo também em relação a seio, corpo de forma geral, porque essa história: ah, mas adolescente não gosta de tomar banho. Veja, mais ou menos, Fernanda, isso era na nossa época. Hoje é difícil você achar um adolescente que não gosta de um perfuminho, de um cabelo legal, de uma camiseta legal, sabe? É difícil esse modelo de um adolescente desleixado hoje. Então, um adolescente que já tá meio que desligando, sabe? Doando pertences, e fechando rede social. São coisas que nos assustam um pouquinho. Quando a gente fala, por exemplo, de roupas impróprias, né? Então, super calor, usando uma roupa, assim, super quente, num super calor. Me preocupa cada vez mais os transtornos alimentares. O Pense mostra que praticamente 6, 7% das meninas no Brasil, Fernanda, já meteram o dedo na garganta e vomitaram para emagrecer. É um número considerável. Você fala assim, 6%. 6% não é pouco. Se você considerar o número de adolescentes, 6% é bastante. Eu tenho hoje nesse país onde a gente está, praticamente uns 7%.
8% de adolescentes que já sofreram atos libidinosos sem sua permissão. Ato libidinoso, para a pessoa que está nos escutando, é tudo que não é pênis na vagina. Tudo que não é pênis na vagina a gente chama de ato libidinoso. Mão, boca, ânus, essas coisas todas. Tudo é ato libidinoso. Você tem ideia de cada 10 adolescentes que você coloca na tua sala, quase um, quase dois às vezes, já fizeram alguma coisa forçada, e a gente só vai saber disso se a gente perguntar. A gente só vai saber disso se a gente olhar no fundo dos olhos desse menino e dessa menina e perguntar: já aconteceu isso? O que você pensa disso? Então é isso, eu tenho quase 10% dos adolescentes que já sofreram violências sexuais, das mais variadas formas. A maioria dos estupros acontecem até 13 anos de idade no nosso país. A maioria, mas de longe, a maioria, mais que 70% acontece até 13 anos. Então veja, olha quanta coisa acontece. Hoje me preocupam os desafios que são desafios para suicidas, né? São aqueles desafios de gente que cai na mão de violentadores que, sei lá, porque postou um nude, porque mostrou alguma coisa, porque falou alguma coisa, e aí o violentador começa, se corta, se mata, se expõe. Isso nos preocupa bastante também. Game disorder são talvez os sinais que me vêm à cabeça aqui como alguns sinais assim de atenção, e talvez um que é um pouco mais sutil na apresentação, que é o olhar do teu filho dizendo, fale comigo, entendendo aquilo que eu falei agora há pouco para você. Não vai vir de forma escancarada. Não vai. As coisas não vão ser abertas, tá? Se não vão ser claras. Como a criança é, né? A criança chega da escola, narra o que aconteceu. O adolescente chega da escola e fica em silêncio. Significa que ele não quer dividir? Não sei, não sei. Depende muito da conversa que se tem em casa. Mas acho que esse é um ponto também importante. Sim, eu só fiquei na dúvida, o que que é o game disorder, então? Game disorder é um padrão de jogo persistente, pelo menos de um ano, onde existe disfuncionalidade. O indivíduo tem problemas em relação ao jogo. Então ele elege o jogo como prioridade da vida. Não é mais jogar bola, não é mais passear, não é mais comer, não é mais estar com os pais, é jogar, disfuncionando sua vida, né? Sua vida ficando complicada, brigas em casa, briga com a namorada, problemas na escola, problemas de rendimento escolar, né? Que são consequências negativas do uso. Veja, mas também ficar bem claro, hoje a definição de game disorder é mais ou menos 2% de quem joga, tá? Então também não é 20, 30%, né? Eu repito porque as mães sempre acham que o filho tá se perdendo pro demônio da internet. Também não é isso, né? Algumas coisas a gente tem positivas. Claro que esse assunto merece muita atenção, né? A vida digital, a saúde digital virou uma outra fatia de saúde importante a ser avaliada nos adolescentes. Benito, digamos que tenham adolescentes nos ouvindo aqui, que recado você deixaria para eles? Ai, que legal você falar dessa maneira de adolescentes que pudessem nos ouvir. Eu diria o seguinte, olha, tem gente querendo ouvir vocês. Naquela época que começaram a explodir alguns suicídios em escolas assim de São Paulo, tal, a gente ouviu muito dos adolescentes isso. Olha, que bom que agora vocês estão ouvindo a gente. Não é porque eu sou rico, não é porque eu tenho meu pai empresário, não é porque eu jogo bola, não é que eu não tenho também direito a ter meu espaço de sofrimento, né? E que bom ter gente para ouvir. Eu diria para você que está escutando que é um adolescente, pô, primeiro que essa fase é muito legal, ela é transformadora, né, no sentido do que vem pela frente. A gente inventou essa idade que vocês estão passando, ela não foi naturalmente criada, ela foi inventada pela gente. Se a gente estivesse fazendo esse podcast, né, Fernanda, na Idade Média, não ia ter esse podcast. Não ia ter, porque você ia nascer um pelinho aí embaixo e você ia trabalhar. Ia sustentar uma casa e ia tocar a vida. A gente criou uma ideia de que, olha, vamos criar um tempo, vamos criar um espaço onde você pode se aprimorar, aprendendo mais um pouquinho, para depois de verdade você enfrentar as coisas que vêm lá para frente. Esse foi o acordo que a gente fez com eles, né? Só que a gente também tem que oferecer condições adequadas para isso, né? Porque também, óbvio, né? Nós estamos falando aqui, Fernanda, de um monte de adolescência diferente. A adolescência de um moleque numa comunidade lá em Paraisópolis e a adolescência do menino aqui nos Jardins, que é absurdamente diferente. Mas eu vou dizer para você, a gente tá afim de te escutar, a gente tá antenado no que vocês estão pensando, a gente queria estar mais antenado ainda, depende um pouco da participação de vocês, depende um pouco também de vocês brigarem por espaços de escuta, seja na escola, seja mandando comentários aqui nesse podcast quando ele terminar. E, bom, é inevitável te pedir, então, uma última pensata, né, na verdade, direcionada aos adultos. O que você diria aos adultos? Tem uma frase do Gabriel Garcia Marques que ele diz o seguinte: é quase impossível
a gente não se transformar naquilo que todo mundo pensa da gente. Então, se você continuar pensando a adolescência como aborrecência, aí não há podcast que salve as relações entre sociedade e adolescente. Perfeito, concordo com você e vamos juntos, então, olhar para esses adolescentes, né, com esperança, com alegria que eles merecem, né, com cuidado, carinho. Eu tô super animada aqui na adolescência na minha casa, tá sendo muito legal. Muito legal conversar com você, viu, Fernanda? Muito legal dividir um pouco essas inquietações aí sobre saúde, né, de forma mais ampla dos nossos meninos e das nossas meninas adolescentes. E aí, gente, deu para assimilar tudo? Não, né? Nem eu. Olha, eu li a entrevista algumas vezes para escrever esse episódio e algumas coisas não são fáceis de ouvir. Eu fiquei super impactada com os números de autolesão, de suicídio, de violência sexual, do desamparo. Fiquei triste, fiquei com medo, com pena que seja assim. Mas também fiquei pensando que é por isso que espaços como esse são cada vez mais importantes, porque só com informação a gente pode agir. A adolescência exige atenção, paciência e presença. E por trás de cada dado alarmante que ouvimos aqui, existe um jovem com uma história única. E o nosso papel como adultos é oferecer acolhimento e suporte para que eles possam atravessar esse momento com segurança e com esperança. Que essa conversa nos ajude a olhar para essa geração com mais empatia e responsabilidade e a nos perguntarmos que tipo de mundo estamos construindo para eles. Semana que vem, a gente continua Sem Vergonha. Tchau! O Sem Vergonha é um podcast dividido em temporadas, e em cada uma delas a gente vai tratar de um tema contemporâneo diferente. O assunto da vez é adolescência, e você vem comigo pelos próximos episódios Sem Vergonha. Ficha técnica. Criação, Fernanda Lima. Roteiro, Fernanda Lima e Bruna Bopp. Coordenação de roteiro, Bruna Bopp. Coordenação geral, Mel Mesquita. Assistência, Lucas Viana. Produção, Raquel Alves e Bruno Porto. Música original, Lena Barrulli. Edição e sonorização, Augusto Marcato. Malaya